Boa noite. Aqui estamos nós para darmos prosseguimento ao estudo da obra A Evangelização no Mais Além, do Espírito Lúcio de Abreu, pela mediunidade de Janaína Farias. Nós vamos ler a mensagem Valores da obra Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, pelo médium Carlos Bacelli. O que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti. A tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro, muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas, nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Boa noite, companheiros, né, que estão aqui conosco. Eu vou pedir para a Vânia fazer para nós a nossa prece inicial. Senhor Jesus, amado Mestre, pedimos que a bênção dessa noite chegue a cada coração dos aqui presentes e estamos felizes, gratos por mais essa oportunidade de estudo para o nosso crescimento, para o trabalho na seara do bem. Que nós estejamos atentos às orientações, às intuições aqui recebidas, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento tão importante de estudo que é da evangelização no mais além. Sabemos que estamos bem acompanhados o tempo inteiro pelos amigos espirituais que nos auxiliam nessa caminhada. Por isso, gratidão, muita gratidão. Que nós possamos começar nosso estudo com muito empenho e dedicação. Obrigada, que assim seja, que assim se faça. Boa noite, né, mais uma vez, né, os companheiros estão chegando. Eu gostaria que a gente relembrasse só um pouquinho, né, o que nós estamos trabalhando. Essa obra, ela vem trazendo para a gente a história de uma personagem que, desencarnada, né, estava estudando para o trabalho da evangelização. E a gente viu nas últimas reuniões todo um preparo teórico para o desenvolvimento desse trabalho. Mas não ficou só nisso. Ela precisaria estagiar. Então, a gente vai ver todo um trabalho prático, né? Uma experiência prática que essa Aninha vai ter juntamente com quem mesmo? Como que é o nome do outro personagem? Que vai estar lado a lado com a Aninha? É o autor.
O autor, que é Lúcio de Abreu. muito bem, Lúcio de Abreu. Lúcio de Abreu. E no último capítulo que nós trabalhamos, a gente Cap- viu o ambiente evangelizador. Quem pode se lembrar alguma coisa que achou significativo nesse assunto do capítulo 2? Eu vou dar só um adendo aqui. A importância que a gente percebeu do intercâmbio, né? O Uhum, intercâmbio entre nós, evangelizadores aqui, e eles lá. A perfeito. coisa acontece ao mesmo tempo, porque o auxílio vem para nós. Então, quando a gente está aqui reunido, eles também estão se preparando, eles estão nos ajudando. Lá também acontece, tanto que a Aninha está fazendo seu estágio lá na evangelização, né? Então, aqui ele fala assim: o evangelizador, no momento da aula, guardadas as devidas proporções e particularidades, trabalha como médio do evangelho. Muito bem. Então, é muito sério, né? É muito sério. É, como diz o livro, é muito grave, né? O livro chega a falar, é muito grave. Então, porque realmente a responsabilidade nossa é muito grande, não é pequena, né? E a gente sabe que a gente já vem com um compromisso. A gente já tinha esse compromisso antes de reencarnar. Aí você, eu não tenho jeito, né? Mas a gente já tem lá latente aquela vontade de evangelizar, mas a gente tem que trabalhar. O tempo vai fazendo com que você tenha mais e mais dedicação e se descubra como evangelizadora, né? Muito bom. Com o diferencial que é da boa vontade e do esforço próprio, né? Perfeito, Vânia. E outra coisa, né, que nós já vimos naquele dia, conversamos bastante, foi a Aninha se surpreendendo com os materiais, né, a aparelhagem nas salas de evangelização, que é também uma questão bastante interessante para a gente pensar em todo esse preparo que Vânia está se referindo aí. E nós paramos na parte que estava se referindo à sala das gestantes. Nós temos casas espíritas que, além do trabalho com crianças, com jovens, tem também o trabalho com as mulheres gestantes. E foi o que chamou a atenção aqui nesse final, né? Desse ambiente preparado para as mulheres gestantes. E a gente viu no texto, no meu é página 25, nesse momento, vê se vocês localizam aí, porque de repente a página de vocês é diferente da No minha. livro da edição mais recente, é página 34. Nesse momento, aproximou-se de nós o responsável pela organização, Juvenal. Com um largo sorriso, acolheu-nos com um abraço amigável. Caro amigo, aí o Lúcio vai apresentar a Ana, né, a Aninha, que deseja obter maiores informes sobre a aparelhagem. E aí o Juvenal vai fazer uma colocação muito interessante. Nosso objetivo é interferir fluidicamente nas células sanguíneas da gestante. Eles se concentram para plasmar na mãe, que é a médium da criança,
que está em gestação, as imagens referentes ao tema da aula com as minúcias possíveis. E aí, a Ana vai perguntar, mas no sangue, se mãe e filho, em termos fisiológicos, compartilham o líquido da vida. Não é novidade para os encarnados a influência que o humor da criatura exerce na constituição sanguínea. A gente sabe, inclusive, que pessoas que fazem caridade, a sua, a sua imunidade fica fortalecida. Não é isso que a gente tem de informações? E no caso aqui, quer dizer, essa mulher está ali, nesse processo de evangelização. O que o evangelizador vai trabalhando, vai sendo feito o quê? Vai sendo plasmado nessa mulher isso, essas imagens, que vão fazer com que a parte hormonal dela seja alterada e, mais ainda, o espírito reencarnante, através desse contato pelo sangue, ele vai receber isso também, que vai ficar na sua memória. Olha que coisa linda isso, gente. Na sua memória. Então, quando ele for se desenvolvendo, for crescendo, aquilo vai estar presente nesse espírito reencarnante, ajudando já desde o início do processo da sua reencarnação. E aí a gente fica, eu estava lendo, estava lembrando do trabalho de evangelização de bebês, que às vezes tem mulheres que acham que elas vão chegar na casa espírita, vão deixar os bebês na sala com os evangelizadores e eles vão assistir palestra. Mas a proposta não é essa. A proposta, quando o bebezinho já nasceu, é a mãe, o pai, né? De preferência até os dois. Mas se não for possível, um responsável, o pai ou a mãe, com a criança na sala da evangelização. Olha como que a coisa é de responsabilidade, porque esse espírito vai estar sendo trabalhado na barriga da mãe ou já bebezinho também. Os temas que são levados, que as pessoas pensam, se o bebê está aprendendo alguma coisa. Tá sim. É claro que o trabalho com bebês, né, é um trabalho diferenciado. Daniele quer falar alguma coisa? Oi? Não, porque eu vi você se mexendo aí. Não, não, que eu apertei errado aqui. Ah, tá. Pessoal, quem quiser fazer comentários sobre o que nós estamos fazendo, falando, pode fazer. E quem puder abrir a janelinha, melhor ainda, né, gente? Para a gente se ver, né? E uma coisa que... Oi, Cláudio, quer falar alguma coisa? Hum. Agora, a menina pergunta, mas como que é feita essa harmonização dos objetivos da equipe espiritual com o evangelizador? Olha o que está respondido aí, gente. Como que se faz a conexão Através das do equipes? estudo, né? Tem que Através do estudar, não estudo. tem jeito. Através do estudo. É. Então, se vai fazer uma aula para bebês do mundo vegetal. Ah, tá, vou falar, né? Não. É preciso que se leia sobre aquilo, se ouça músicas, enfim, se prepare. A gente está sempre até falando, né, que se o encontro vai ser quinta-feira,
dias anteriores, você já vai pensando naquilo, analisando como que vai ser trabalhado. Se for com crianças maiores, é a mesma coisa. Se é com os jovens, é o mesmo processo, né? E quanta coisa vai vindo na mente do evangelizador? Quem pode dividir com a gente alguma experiência interessante sobre o que vai percebendo nesse processo de preparo? Deixa alguém falar primeiro. Tereza Cristina não quer dividir com a gente, não. Aline, o pessoal que está aí escondidinho. Boa noite. Boa noite. Esse processo de preparação de aula, bem, eu geralmente, pessoalmente, se eu dou aula aos sábados, né, na universidade, eu começo desde segunda-feira já, né, mentalizando o tema, buscando livros, buscando música, dinâmica relacionada. E é um processo que a gente também não tem quase tempo, mas aí eu estando com aquilo na cabeça, qualquer coisa que eu vejo, eu vou anotando, e aí no sábado eu sento, né, para organizar a aula. É um processo que eu faço durante a semana inteira, de pesquisa, de estudo, e embora às vezes chegue lá, não fale nada daquilo que está ali, porque isso acontece também, né? A gente sabe que é de acordo com a necessidade do jovem do dia, ele vem com a questão, com uma pergunta, com uma colocação, e a gente tem que atender à necessidade imediata do jovem, né? Você vai ficar agarrado aqui, não, deu muito trabalho, preparei a semana toda, não vou mudar, não, não tem essa, né? Na verdade, a gente é um instrumento que a gente se coloca, ou devemos nos colocar à disposição da espiritualidade para que a gente seja usado da melhor forma possível para atender às necessidades dos jovens, né? E não às minhas necessidades. Isso aí, muito bom. Alguém que trabalha com criança quer dividir alguma coisa com a gente? Alguma experiência? Então vamos seguindo. Ah, quem que ia Tá, falando? tá todo mundo tão quietinho. Tá, precisamos É. comunicar, pessoal, porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui com experiência. Só para fazer uma observação Ah, pequena, eu ultimamente não dou aula, né? Mas quando eu dava minha aula, às vezes, no processo de você pensar no assunto, vem umas coisas de repente, assim, entre aspas, do nada, né? Uma ideia, um trabalhinho, vem. Então, eu penso agora também com esse estudo, a confirmação de que quando o evangelizador está preparando o seu material, ele está sendo intuído para fazer a melhor forma para que o aluno possa receber o melhor, né? Então, muitas vezes você está trabalhando e vem as ideias totalmente assim, pum, você muda uma coisa, muda outra. É o que Cristina falou agora, né? Às vezes você prepara também tudo e chega lá, aquela criança não é do nada, ela também está sendo utilizada, está sendo usada pela espiritualidade, né, dentro da necessidade que ela tem, mas a espiritualidade está dando aquele impulso para que ela fale e também ajudando o evangelizador para que ele possa resolver aquela questão da melhor maneira, esclarecer, né? Por isso que é bom estudar, porque na hora que aparece um tema assim, se você tem dedicação com o estudo, você rapidinho, consegue né? Consegue. se colocar, né? Exato. Aí a gente já falou em outros momentos, né? Uhum. Que a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, né? São leituras muito importantes. É lógico que outras obras também, mas as nossas obras básicas, elas precisam estar sempre
para nos orientar, né? Sim. Naquilo que a gente vai fazer. E a gente vê que a questão da tela, né, gente? Na sala, uma tela passava como um filme certas cenas plasmadas. Tudo demonstrava organização, harmonia e beleza. Porque também tem espíritos ali assistindo esses momentos. Isso não é só com a infância e juventude. No próprio estudo nosso de adulto, a gente percebe claramente a presença de outros ali com a gente. Não só da equipe que nos ajuda, mas também a equipe que está estudando junto com a gente, né? Então, são momentos que a gente não pode perder a oportunidade de um aprofundamento, de uma reflexão, de uma conexão desses ensinamentos com a vida, dando uma aplicabilidade, para não ficar aquela coisa teórica, olha, eu domino isso tudo. Mas como que eu uso aquilo no meu dia a dia? Então, discutir o que se pode fazer no dia a dia com a criança, com o jovem, é bastante interessante, né? Envolvê-los, por exemplo, em trabalhos que a casa desenvolve, visitas. Há pouco tempo, o coordenador do Maria Franca estava falando que fez um trabalho com os jovens que ficou muito emocionante com a questão de doação de água para o Rio Grande do Sul. Fez todo um movimento em torno disso e que foi assim um momento bem significativo para os jovens. Quer dizer, então você pega o conhecimento e dá uma aplicação na vida, né? Como que você pode fazer para ser mais solidário, para ser mais empático, para ser mais sensível com as dores dos outros, né? Então, tudo isso está dentro do trabalho nosso de evangelização infantil, juvenil e familiar, né? Adulto também, né? Tudo está dentro dessa mesma linha. Dá, Oi. incentivar também as nossas crianças, né? Os jovens para visita, né? Para ir, para fazer visita nos asilos, né? Isso daí é muito importante também, né? Exatamente, exatamente. E mesmo dentro da própria família, quantas vezes a gente vê idosos dizendo que nunca recebe uma visita Com dos certeza. familiares? Quer dizer, incentivar a criança, como é que está a sua relação com os seus avós, né, com os seus familiares? Quer dizer, tudo isso está dentro do nosso trabalho da evangelização, Aham, com né, que certeza. dá um direcionamento na construção de ser um homem de bem, né? De construir isso na criança desde pequenininho, né? E seguindo para o capítulo 3, o capítulo 3 ele é muito interessante, porque ele vai trazer para a gente uma questão que eu sempre, quando eu atuei em evangelização infantil e juvenil, eu sempre gostei muito de ter uma ficha de inscrição da criança na casa. E aqui, nesse capítulo, a gente vai observar que na espiritualidade eles têm as fichas de atendimento das crianças. E a Aninha, ela estava ali pesquisando, observando. E olha só, gente, como que a ficha é. Olha que interessante. A ficha tinha a foto da criança e alguns dados gerais.
sobre a sua atual reencarnação. Informações sobre a família, seus recursos materiais e espirituais e sobre suas condições psíquicas e sentimentais. Aí a gente pergunta: temos tido esse cuidado de ter essa ficha de nossas crianças e de nossos jovens? Quem é que tem essa experiência e acha que é interessante? Lá no Felipe, agora não tem, até a gente vai precisar fazer. Agora, depois disso aqui, mas teve, né, Dani? Tinha ficha lá, né, Dani? Cadê Dani? Dani, Ô, Dani, Dani, Dani do Felipe Web. tá? Ela tá aí, ela tá aí. Mas lá tem ficha. Cadê ela? Saiu? Ela tá aqui não. Mas ela Caiu. tava, caiu. Aham. Lá tem, inclusive tem as fichas, né? De um tempo atrás, até eu acho que antes da pandemia, Você as lembra fichinhas. dos dados É que dada a você... idade, é os pais, nome dos pais, tem uma observação a respeito da criança, Não, você fechou. Abre o seu áudio. no caso de saúde, algum dado que os pais possam falar para colocar ali, para ficar atento. Então, é uma coisa que a gente precisa voltar a fazer, entendeu? Porque não se faz mais. Inclusive, né, saber aquela criança é filha biológica daqueles pais. Aquela criança mora com pai e mãe ou mora com avô, avó. É, Tudo isso é é muito importante. importante. As condições materiais da criança, vive com mais dificuldade ou tem uma vida mais fácil. Você vê que aqui, ó, está tudo A aqui, Dani ó. voltou. Ó, E, tá tentando é, conectar. quando você falou aí, né, condições psíquicas e sentimentais, a questão de sono, eu me lembro que quando eu fazia a entrevista, eu ia perguntando várias coisas sobre a própria criança. Como que era essa criança em casa, se era Ah, a uma Dani já criança... apareceu. Deixa eu só concluir aqui, eu passo para a Dani. Se era uma criança que brincava, que se integrava em família, na escola, aí a gente ia conversando durante a entrevista e eu ia na fichinha fazendo Anotava, né? anotações, exatamente. Fala, Dani. Dani, tá fechado o seu áudio. Tá fechado. Aí. A gente está falando aqui das fichas, fichas de inscrição das Sim, crianças. Lá a minha tem, internet está meio eu, oscilando, aí acabou caindo então, aqui. aí eu queria que você dissesse, porque até um tempo atrás tinha essas fichas. A gente vai Sim, precisar reformular, ainda agora com esses dados que a gente está tendo aqui, a gente pode até aprimorar a ficha, né? Lá não tinha ficha? sim, dos meus eu tenho, né? Assim, nome, telefone dos É, pais, só não tenho mas a foto, né? essas questões aqui que a gente está falando, que a Daísa colocou, sobre conversar, na conversa que a gente às vezes tem com os pais no corredor ou no outro, tão batendo, a gente fica sabendo, eles falam como é que é Sim, essa criança, como é que o comportamento. Aí vai lá na exato. fichinha e coloca. Porque aí essa fichinha, ela fica com os dados mais claros para os evangelizadores e também auxilia a espiritualidade, né? Uhum.
Porque a ficha deles lá, nós vamos ver aqui, a ficha deles lá, eles também têm, mas é bastante profunda. Vai descobrir junto comigo tudo que esse cara tem. Tem alguém com o E fora é microfone. incrível. Olha, já quer ver por dentro. E por dentro, ele é. É quem, gente? Eu Não acho sei. que. é. Inclusive, aqui logo embaixo, a Aham. gente vê que a ficha continua A com ficha é extensa. dificuldades a serem vencidas, tendências e conquistas. Olha só, Quanta coisa. quanta informação. Muita. E esses dias eu estava conversando com Vanessa, do Maria Frank, e a gente tem observado, e acredito que em outras casas também, nós estamos recebendo crianças autistas. E aí, nós estávamos numa conversa, porque Vanessa está vendo a possibilidade de uma pessoa ir falar para os evangelizadores sobre o autismo. Então, a gente vai observando que, além de detectar as questões nessa ficha, você tem que pensar assim: o evangelizador, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento de transtornos, né? TDAH, autismo e etc. A Aline vai falar. Fala, Aline, depois eu continuo. Abre aí, isso Ai, aí. abri. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Ô, Adaísa, lá no nosso grupo, antes da pandemia, a gente todo ano fazia cadastro, né? Nesse Aham. cadastro, a gente preenchia uma ficha, no caso das assistidas, né? E que são as que levam as crianças, né? A grande parte da nossa evangelização, como eu já falei, são de crianças da comunidade, né, que é a casa da assistência. Então, a gente fazia desses responsáveis, eu procurava saber até mesmo problema de saúde, medicamento que toma, essas coisas todas, né, endereço, telefone, e aí a gente pegava também das crianças, porque a criança tem dificuldade de dizer, muitas vezes, até o dia do aniversário dela. Se você perguntar, tem umas que não sabem. Então, a gente perguntava, mesmo assim, eu acho muito, assim, na leitura do capítulo, eu ainda acho muito raso, porque isso fica muito na base de um arquivo lá qualquer, e eu acho que não traz isso para, eu quero dizer assim, para a nossa relação mais estreita, entendeu? Então, com a pandemia, o nosso público de auxiliando as pessoas aumentou muito. Muita gente precisando de alimento, então cresceu a evangelização tem um número bom, 30 crianças, é bastante criança. Mas também a gente tem pessoas que a gente dá assistência que não leva criança, né? Aham. Enfim, esse número aumentou e eu achei que piorou. Piorou, assim, a gente acabou fazendo uma coisa muito simplificada, digamos assim. A questão toda lá, a gente tem crianças que a gente está lá desde a barriga da mãe, porque as próprias mães foram evangelizadas lá no grupo. Então, agora, a gente acompanhou a gravidez, acompanhou essa criança, então a gente, pelo tempo e pela observação, o perfil emocional, a gente conhece, sabe? E eu percebo que você falou aí da questão do autismo, eu percebo um crescimento muito grande de questões cognitivas, crianças que estão na fase já da mocidade ali, pré-mocidade, que não sabem ler, não sabem escrever, entendeu? Não conseguem conectar
é aquela alfabetização, não teve letramento, só teve aquela alfabetização para constar, né? Então, a gente percebe que essa evangelização, inclusive, que a filha do autor, que eu esqueci o nome dela, quando ela veio dar o curso aqui, Cláudia Abreu. a Cláudia Abreu, ela falou isso, né? Que a gente muitas vezes queria repetir o que se dá em sala de aula na evangelização. E realmente lá eu tento não, porque eu percebo que quando você faz isso para escrever, a maioria não consegue acompanhar, entendeu? A gente não consegue fazer isso. Existe um problema de base lá, né? Seria excelente até que a casa pudesse dar um reforço escolar, né? Eu várias vezes penso nisso, né? Da necessidade de um reforço escolar. Mas, então, a gente tenta trazer tudo mais para o lúdico, né? Para dinâmica, nada relacionada, porque realmente a escrita, alguma coisa assim, porque eles não conseguem acompanhar. E tem alguns que têm mesmo problemas emocionais, cognitivos, dificuldade de relacionar ali, né, até com a própria turma. São crianças que às vezes você tem que ficar. Igual quando você tinha que ter um evangelizador só para aquela criança. A gente tem uns casos assim, né? E o trabalho psicológico seria excelente se tivesse na casa espírita, né? De repente, de um profissional. Enfim, é a luta, né? Eu acho que ainda falta, mesmo com o nosso esforço, lógico, a gente tenta melhorar, mas ainda falta trazer mais para perto, eu acho. Perfeito, Aline, muito boa colocação. E acho, aquilo que a gente estava falando, né? Que essas microcapacitações para ajudar o evangelizador, porque vamos dizer, nós temos um evangelizador que ele não tem a prática escolar de cursos sobre autismo, por exemplo. Então, chega a criança ali, ele precisa saber um pouco sobre autismo, até para ele acolher essa criança da melhor maneira possível. E, inclusive, eu tenho pensado, né, eu não conversei ainda com o pessoal da Ciranda, mas eu penso que na própria Ciranda, que é uma oportunidade onde a gente reúne os evangelizadores, a gente ter uma oficina sobre a questão do autismo. Porque vários evangelizadores têm conversado comigo sobre isso. E se a gente não for ao encontro desse conhecimento, a criança poderá chegar na evangelização e não permanecer, por falta de habilidade nesse acolhimento, né? E, inclusive, a gente tem aquele livro da Lúcia Moisés. Eu estou lendo, Dada. Pois é um Muito livro interessante. Está que lá na minha cabeceira. precisa Eu ser leio toda noite. lido, porque É. a gente comprou naquela vez uma quantidade enorme. Eu acho que muita gente tem o livro. Eu tenho. Já até falei para as meninas que eu, terminando de ler, vou levar para lá para elas também passarem os olhinhos, para Pois lerem é, também. pois é. Então, esses dias eu botei até no grupo do Serviço da Evangelização da Família uma live sobre autismo. Eu ainda não vi, mas eu falei assim, vou botar aqui, que já salvo aqui, para poder oportunamente eu assistir, para poder a gente ir ganhando conhecimento sobre esse tema que é tão relevante. Rafa, quer colocar alguma coisa? Talvez também, Dada, você está falando aí de uma oficina, de repente seria até mais interessante, né? Não sei como fez com a Cláudia Abreu de vir fazer um workshop, né? Que tivesse um momento maior para não trabalhar somente o autismo, mas esses outros transtornos que você, né? De hiperatividade, o TOD e outros Aham. tantos que existem. De repente, uma tarde, né? Que pudesse ter uma troca com um profissional da área da psicologia, um profissional da área, né, mas que ficasse nessa parte, né, específica, técnica, junto com outro profissional da área da evangelização mesmo, para fazer essa ponte, não sei, mas que, de repente, pudesse
Porque a oficina A seria questão do excelente, mas eu acho tempo, que né? seria exato. Eu O acho tempo assim, é um pequeno, tempo né? muito curto e às vezes abrange, porque eu fico pensando na hora lá, a gente quer fazer também, né? Então, um está na oficina X, o outro gostaria de estar naquela também, mas aí pelo Isso tempo não acontece, né, poderia. Rafa? Pois é. Então, de repente, pela situação, e como foi dito aí, né? Tá tão, essa questão está Gri- tão aflorada e está Gritante, tão né? presente na sociedade nos dias de hoje, eu acho que em todas as famílias ou com pessoas próximas existam casos, né, do autismo, do TOD e de tantos outros que a gente tem percebido aí, né, a presença. Poderia dar um pouco mais de De tempo para ênfase, esse né? assunto, porque eu acho que para a gente receber essas crianças, realmente a gente quem tem um familiar próximo e conhece, teve que estudar sobre aquilo, beleza. Agora, quem não convive, não teve tanto, né? A dificuldade de você ter um acolhimento e por questões mesmo de conhecimento e de saber lidar, né? Eu botei aqui já como sugestão, vamos ver para o segundo semestre, porque no primeiro eu acredito que a gente não vai ter mais oportunidade, porque teremos Semana Espírita, então nós temos muita Sim, coisa sim. pela frente. Uhum. Mas para o segundo semestre, a gente pode perfeitamente pensar em um seminário com esse assunto. E então a gente vê, só para a gente caminhar aqui no capítulo, o quanto os espíritos são atenciosos com esse assunto da ficha. E interessante que tem um momento aqui que o Espírito diz que eles têm uma equipe de coleta de informações básica e outra de especialistas, que, reunidos no espaço de tempo justo, elaboram os laudos. Então, vejam vocês que eles contam com a colaboração dos amigos espirituais, responsáveis pela criança, pela família e pela tarefa na casa espírita. Gente, não é brincadeira, não. É um negócio que a gente vai olhando, porque muitas vezes, infelizmente, nós ainda temos a evangelização na casa espírita como um tempo para ocupar a criança lá, para os pais assistirem a palestra. Não é isso? Infelizmente, ainda temos essa realidade. Mas a gente vai observando que a questão é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Porque eles estão aqui no capítulo nos chamando para pensar sobre programação reencarnatória. Quer dizer, uma pessoa vem, ela tem pontos que precisarão ser trabalhados pela família, pela casa espírita no trabalho da evangelização, pela própria escola formal, né? Quando a escola leva o trabalho a sério também, muita ajuda pode oferecer para as crianças e para os jovens. Então, a gente vê que a coisa é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Eles falam em técnicos responsáveis por áreas específicas, das quais podíamos recolher informações importantes para o melhor desempenho do programa educativo. Quer dizer, esse laudo que é preparado é um laudo consistente. E eu acredito, o livro fala também um pouco sobre isso, que os evangelizadores, eles têm reuniões com essa equipe. Quando o trabalho é sério, também acontecem reuniões dos encarnados com os desencarnados. Fala, Aline. Adaísa, só queria trazer a título de
de experiência, uma experiência lá. Pode falar. Nossa, que eu também trabalho com reuniões mediúnicas, né? E não só uma vez, mas mais de uma vez que o Espírito deu comunicação, falando que queria retornar para a Terra, mas estava receoso, preocupado, com medo até, né? Da questão que indicando que nasceria numa das famílias assistidas pela casa, mas que o que estava dando coragem, ânimo, é que ele seria acolhido também naquela casa espírita e que Olha ele só. estava confiante de que as pessoas daquela casa espírita iriam auxiliá-lo na jornada, né, através do trabalho de evangelização da casa. Então, eu já presenciei isso não só mais de uma vez, porque eles sabiam que iriam reencarnar numa família, com uma possibilidade, né, mais humilde financeiramente, digamos assim, com as dificuldades financeiras, no meio, né, que a gente sabe que o meio é algo que influencia também na nossa formação, né, o meio em que a gente está inserido. Uhum. Então, toda essa preocupação, mas que a espiritualidade da casa mostrou, vocês vão ter essa dificuldade, mas também vão estar. Então, assim, eu fico imaginando, realmente, é o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Porque muitas vezes é isso que você falou, a gente vai para a casa espírita e faz lá o que a gente tem que fazer, vai embora para casa e vai viver a nossa vida, né? Sem esse estreitamento que eu acho que ainda a gente não consegue fazer isso ainda, né? É um trabalho mesmo de educação nossa, né? De evangelização nossa também. Porque na verdade a gente está se evangelizando o tempo todo, né, Aline? É. Verdade. Isso que a Aline está colocando, ela está em uma casa espírita que eu já colo. No Maria Franca, a gente percebe a mesma coisa. E se eu perguntar a outra casa aqui, se alguém trabalha em mediúnica, vai dizer a mesma coisa, né? Que o trabalho espiritual, quando esses espíritos vão reencarnar, eles vão tomando conhecimento de toda a rede de apoio que eles vão poder ter, gente. A gente não tem a sensação, eu me lembro que tem alguns jovens, não vou dizer que foram todos, mas alguns jovens, quando chegaram para nós no Maria Frank, eu tinha a sensação que eu já os conhecia. Era uma afinidade, assim, eu falava assim, meu Deus do céu, parece que eu conheço essa pessoa. Chegava assim, às vezes, eu me lembro de alguns sorrisos. Aí eu olhava assim e falava assim, gente, parece que eu conheço, mas nunca tinha visto aquele jovem. Então, a gente vê que nós que estamos no trabalho, né, da evangelização infantil, juvenil, familiar, nós não estamos por acaso. Nós fazemos parte dessa rede de apoio a esses espíritos. Quer dizer, nós estamos crescendo, né, no trabalho, lógico, mas nós também podemos contribuir com o crescimento deles, se a gente fizer o trabalho com responsabilidade, né? Alguém gostaria de colocar alguma questão? Aí tem um momento aqui no capítulo, né, que ele fala assim, a tarefa desses amigos, cara irmã, é a arte da observação, demanda tempo e engajamento. Claro que quanto maior a experiência na área e hábito do labor, mais eficiente o concurso no empreendimento. Quer dizer, todos nós vamos ganhando experiência. E essa equipe espiritual, habilitada, né, vamos dizer assim, eles só iam ganhando experiência. Nos cursos que eles faziam, nos contatos, né, nas entrevistas com esses espíritos, no processo da reencarnação. Então, quer dizer,
Aí ela fala assim: os responsáveis por esses laudos são profissionais como vemos na Terra, ou seja, psicólogos, médicos, pedagogos. Aí olha a resposta do Espírito. A experiência dos profissionais no planeta, minha filha, é sempre muito válida, uma verdadeira concessão divina. Porém, somos obrigados a reconhecer que nesse trabalho é necessária uma experiência maior. As ciências terrestres ainda engatinham nas áreas que aqui vemos analisadas, porque tem muita gente no materialismo, né, gente? Que não admite a realidade Eu espiritual. até grifei essa parte que eu achei assim, super forte, né? Ainda estamos engatinhando, ainda isso é muito forte, né? Muito forte, né, Vânia? Porque, na verdade, se o psicólogo ele é materialista, ele não tem essa outra visão, dessa contraparte, né, espiritual. Ele está preso só ao que ele está vendo, né? Ele não vê além, não vê. E Eurípides Barçanufo, ele fala muito no processo dele que a educação é do espírito, não é do corpo. Eu, Adaísa, tenho um corpo, mas eu sou um espírito. Vânia é um espírito. E o que nós estamos vendo aqui, pitadinha de quem é a Adaísa, de quem é a Vânia, de quem é a Aline, de quem é a Rafaela e por aí vai. Porque nós somos o somatório das nossas encarnações. Olha a complexidade da nossa história. Não é coisa simples. Aí, na finalização aqui, quando ele diz que não são espíritos comuns, ele diz, Aninha, todos os espíritos que se envolvem na tarefa da evangelização já possuem conquistas estruturadas nas áreas do intelecto e da moral. E, sem dúvida, são criaturas especializadas em espiritualidade. Muito lindo o capítulo, né, gente? Muito lindo. Muito rico, né? Muito Muito rico. profundo, muito rico. Então, ninguém caiu de paraquedas na evangelização. Ninguém caiu, Vânia. Perfeito. Não. Ninguém caiu. Todos são especialistas. E eu fico assim muito feliz, né, de observar que a gente tem na nossa cidade, né, depois de tantos anos e tudo, a gente já tem assim o contato, né, entre nós com uma certa constância, né? Cada um na sua casa, nos seus trabalhos, fazendo o seu melhor, mas a gente vai se encontrando, né? A Ciranda da Evangelização, por exemplo, é um encontro maravilhoso anual, que a gente aprende muito. E já vou avisando para vocês, nesse finalzinho nosso aqui, que nós vamos ter uma coisa boa na Semana Espírita para a evangelização infanto-juvenil. Nós vamos ter o nosso companheiro Marcos de Mário, anotem na agenda. Ele é ótimo, né? Ele vai estar com a gente em uma roda de conversa que vai ser no Joana d'Arc, e a roda de conversa dele vai ser o Evangelho e a educação do espírito imortal. Já até compartilhei isso aí. Aliás, pancadinho. Eu botei uma coisa errada ali. Peraí. Só um bocadinho. Esse é o tema da palestra dele. Só um instantinho. Deixa eu pegar aqui a roda de conversa. Porque ele vai falar à noite a palestra pública. Mas à tarde, 15 horas, ele vai estar com a gente para uma roda de conversa que acredito que vai ser muito legal.
Deixa eu pegar aqui só um minutinho aqui. Evangelização. Caminho para a era do amor. Vai ser o tema que Marcos vai desenvolver na roda de conversa, dia 19/7, 15 horas. Então, anotem aí. Oportunamente, a gente já vai estar divulgando a Semana Espírita, mas o Marcos, ele é uma pessoa com uma experiência maravilhosa, ele tem vários livros. Acredito que vai ser um momento também muito bom para nós que trabalhamos com as crianças. Então, vamos encerrando por hoje. Voltamos daqui a 15 dias. Vamos continuar, gente, perseverando. Hoje a gente teve a ausência de alguns companheiros. Marta, por exemplo, não pôde estar porque ela teve um outro compromisso. Mas vamos perseverar nisso quinzenalmente. Vamos marcar presença nesse estudo, porque essa troca, né, esse compartilhar de ideias é muito importante para o nosso trabalho. E domingo a gente se encontra no Emocionarte 3, que é aquele encontro para os nossos jovens, que também acredito que vai ser muito bom. Vamos fazer então a nossa oração final? A Aline pode fazer para a gente? Aline? Se tiver problema com barulho, posso. Pode sim, vamos lá. Peraí que eu vou abrir a câmera. Vou fazer a prece. Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso irmão querido, nosso mestre, espíritos amigos, companheiros de trabalho da evangelização, aqui em Campos dos Goytacazes, que sempre nos auxilia nas nossas tarefas, nas nossas casas espíritas. Só temos a agradecer, Senhor, por estarmos aqui, aprendendo mais sobre esses ensinamentos tão importantes, sobre a evangelização, que possamos trazer todo esse conhecimento para a nossa prática, para a nossa vida em nossas casas espíritas, não só para nós, mas também para aqueles que trabalham conosco. Que o Senhor possa sempre nos auxiliar, que possamos seguir com ânimo diante da tarefa, diante das dificuldades, buscando ajudar uns aos outros. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Gente, uma boa noite para todos e que Boa nos noite. encontremos brevemente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.